O relativismo prático. Item 122. Um antropocentrismo desordenado gera um estilo de vida desordenado. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, referi-me ao relativismo prático que caracteriza a nossa época e que é ainda mais perigoso que o doutrinal. Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes, e tudo mais se torna relativo. Por isso, não deveria surpreender que, juntamente com a onipresença do paradigma tecnocrático e a adoração do poder humano sem limites, se desenvolva nos indivíduos esse relativismo no qual tudo que não serve a seus próprios interesses imediatos se torna irrelevante. Nisso, há uma lógica que permite compreender como se alimentam mutuamente diferentes atitudes que provocam ao mesmo tempo a degradação ambiental e a degradação social. Item 123. A cultura do relativismo é a mesma patologia que impele uma pessoa a aproveitar-se de outra e a tratá-la como um mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida. É a mesma lógica que leva à exploração sexual das crianças ou ao abandono dos idosos que não servem os interesses próprios. É também a lógica interna daqueles que dizem: deixemos que as forças invisíveis do mercado regulem a economia, porque os seus efeitos sobre a sociedade e a natureza são danos inevitáveis. Se não há verdades objetivas nem princípios estáveis fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, que limites pode haver para o tráfico de seres humanos, a criminalidade organizada, o narcotráfico, o comércio de diamantes ensanguentados e de peles de animais em vias de extinção? Não é a mesma lógica relativista a que justifica a compra de órgãos dos pobres com a finalidade de os vender ou utilizar para a experimentação, ou descarte de crianças porque não correspondem ao desejo de seus pais? É a mesma lógica do usa e joga fora, que produz tantos resíduos, só pelo desejo desordenado de consumir mais do que realmente se tem necessidade. Portanto, não podemos pensar que os programas políticos ou a força da lei sejam suficientes para evitar os comportamentos que afetam o meio ambiente, porque quando é a cultura que se corrompe, deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só poderão entender como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar. A necessidade de defender o trabalho. Item 124. Em qualquer abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho, tão sabiamente desenvolvido por São João Paulo II, na sua encíclica Laborem Exercens. Recordemos que, segundo a narração bíblica da criação, Deus colocou o ser humano no jardim recém-criado, não só para cuidar do existente, mas também para trabalhar nele, a fim de que produzisse frutos. Assim, os operários e os artesãos asseguram
uma criação perpétua. Na realidade, a intervenção humana, que favorece o desenvolvimento prudente da criação, é a forma mais adequada de cuidar dela, porque implica colocar-se como instrumento de Deus para ajudar a fazer desabrochar as potencialidades que Ele mesmo inseriu nas coisas. O Senhor produziu da terra os medicamentos e o homem sensato não os desprezará. Item 125. Se procurarmos pensar quais possam ser as relações adequadas do ser humano com o mundo que o rodeia, surge a necessidade de uma concepção correta do trabalho. Porque, falando da relação do ser humano com as coisas, impõe-se-nos a questão relativa ao sentido e finalidade da ação humana sobre a realidade. Não falamos apenas do trabalho manual ou do trabalho da terra, mas de qualquer atividade que implique alguma transformação do existente, desde a elaboração de um balanço social até um projeto de um progresso tecnológico. Qualquer forma de trabalho pressupõe uma concepção sobre a relação que o ser humano pode ou deve estabelecer com o outro diverso de si mesmo. A espiritualidade cristã, a par da admiração contemplativa das criaturas que encontramos em São Francisco de Assis, desenvolveu também uma rica e sadia compreensão do trabalho, como podemos encontrar, por exemplo, na vida do beato Carlos de Foucault e seus discípulos. 126. Algo se pode recolher também da longa tradição monástica. Nos primórdios, esta favorecia, de certo modo, a fuga do mundo, procurando afastar-se da decadência urbana. Por isso, os monges buscavam o deserto, convencidos de que fosse o lugar adequado para reconhecer a presença de Deus. Mais tarde, São Bento de Núrcia quis que os seus monges vivessem em comunidade, unindo oração e estudo com o trabalho manual. Ora et labora. Essa introdução do trabalho manual, impregnada de sentido espiritual, revelou-se revolucionária. Aprendeu-se a buscar o amadurecimento e a santificação na compenetração entre o recolhimento e o trabalho. Essa maneira de viver o trabalho torna-nos mais capazes de ter cuidado e respeito pelo meio ambiente, impregnando de sadia sobriedade a nossa relação com o mundo. 127. Afirmamos que o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômica social. Apesar disso, quando no ser humano se deteriora a capacidade de contemplar e respeitar, criam-se as condições para se desfigurar o sentido do trabalho. Convém recordar sempre que o ser humano é capaz de, por si próprio, ser o agente responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual. O trabalho deveria ser o âmbito desse multiforme desenvolvimento pessoal, onde estão em jogo muitas dimensões da vida: a criatividade, a projetação do futuro, o desenvolvimento das capacidades, a exercitação dos valores, a comunicação com os outros, uma atitude de adoração. Por isso, a realidade social do mundo atual exige
que, acima dos limitados interesses das empresas e de uma discutível racionalidade econômica, se continue a perseguir como prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos. Item 128. Somos chamados ao trabalho desde a nossa criação. Não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano. Procedendo assim, a humanidade prejudicar-se-ia. O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nessa terra. É caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal. Nesse sentido, ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Mas a orientação da economia favoreceu um tipo de progresso tecnológico cuja finalidade é reduzir os custos de produção com base na diminuição dos postos de trabalho, que são substituídos por máquinas. É mais um exemplo de como a ação do homem pode se voltar contra si mesmo. A diminuição dos postos de trabalho tem também um impacto negativo no plano econômico, com a progressiva corrosão do capital social, isto é, daquele conjunto de relações de confiança, credibilidade, de respeito às regras, indispensável em qualquer convivência. Em suma, os custos humanos são sempre também custos econômicos, e as disfunções econômicas acarretam sempre também custos humanos. Restaurar, renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita imediata é um péssimo negócio para a sociedade. Item 129. Para se conseguir continuar a dar emprego, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Por exemplo, há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequena escala, que continuam a alimentar a maior parte da população mundial, utilizando uma porção reduzida de terreno e de água, e produzindo menos resíduos, quer em pequenas parcelas agrícolas e hortas, quer na caça e recolha de produtos silvestres, quer na pesca artesanal. As economias de larga escala, especialmente no setor agrícola, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender suas terras ou a abandonar as suas culturas tradicionais. As tentativas feitas por alguns deles no sentido de desenvolverem outras formas de produção mais diversificadas resultam inúteis por causa da dificuldade de ter acesso aos mercados regionais e globais, ou porque a infraestrutura de venda e transporte está ao serviço das grandes empresas. As autoridades têm o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e à diversificação da produção. Às vezes, para que haja uma liberdade econômica da qual todos realmente se beneficiem, pode ser necessário pôr limites àqueles que detêm maiores recursos e poder financeiro. A simples proclamação da liberdade econômica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela, e, ao mesmo tempo, se reduz o acesso ao trabalho, torna-se um discurso contraditório que desonra a política.
A atividade empresarial, que é uma nobre vocação orientada para a produção, para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos, sobretudo se se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. A inovação biológica a partir da pesquisa. Item 130. Na visão filosófica e teológica do ser humano e da criação que procurei propor, aparece claro que a pessoa humana, com a peculiaridade de sua razão e de sua sabedoria, não é um fator externo que deva ser totalmente excluído. No entanto, embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer o uso dele quando é necessário para a sua vida, o catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Recorda com firmeza que o poder humano tem limites e que é contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente de suas vidas. Todo uso e experimentação exige um respeito religioso pela integridade da criação. Item 131. Quero recolher aqui a posição equilibrada de São João Paulo II, pondo em destaque os benefícios dos progressos científicos e tecnológicos que manifestam quanto é nobre a vocação do homem para participar de modo responsável na ação criadora de Deus, mas, ao mesmo tempo, recordava que toda e qualquer intervenção numa área determinada do ecossistema não pode prescindir da consideração das suas consequências noutras áreas. Afirmava que a Igreja aprecia a contribuição do estudo das aplicações da biologia molecular, completada por outras disciplinas, como a genética e a sua aplicação tecnológica na agricultura e na indústria. Embora dissesse também que isso não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos dessas intervenções. Não é possível frenar a criatividade humana. Se não se pode proibir a um artista que exprima sua capacidade criativa, também não se pode obstaculizar quem possui dons especiais para o progresso científico e tecnológico, cujas capacidades foram dadas por Deus para o serviço dos outros. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de considerar os objetivos, os efeitos, o contexto e os limites éticos de tal atividade humana, que é uma forma de poder com grandes riscos. Item 132. Nesse quadro, deveria situar-se toda e qualquer reflexão acerca da intervenção humana sobre o mundo vegetal e animal que implique hoje mutações genéticas geradas pela biotecnologia, a fim de aproveitar as possibilidades presentes na realidade material. O respeito da fé pela razão pede para se prestar atenção àquilo que a própria ciência biológica, desenvolvida independentemente dos interesses econômicos, possa ensinar a propósito das estruturas biológicas e das possibilidades de mutações. Em todo caso, é legítima uma intervenção que atue sobre a natureza para ajudar a desenvolver-se na sua própria linha, a da criação, querida por Deus. Item 133. É difícil
emitir um juízo geral sobre o desenvolvimento de organismos modificados geneticamente, vegetais ou animais, para fins medicinais ou agropecuários, porque podem ser muito diferentes entre si e requerer distintas considerações. Além disso, os riscos nem sempre se devem atribuir à própria técnica, mas à sua aplicação inadequada ou excessiva. Na realidade, muitas vezes as mutações genéticas foram e continuam a ser produzidas pela própria natureza. E mesmo as provocadas pelo ser humano não são um fenômeno moderno. A domesticação de animais, o cruzamento de espécies e outras práticas antigas e universalmente seguidas podem incluir-se nessas considerações. É oportuno recordar que o início dos progressos científicos sobre cereais transgênicos foi a observação de bactérias que, de forma natural e espontânea, produziam uma modificação no genoma de um vegetal. Mas na natureza, esses processos têm um ritmo lento, que não se compara com a velocidade imposta pelos avanços tecnológicos atuais, mesmo quando esses avanços se baseiam num desenvolvimento científico de vários séculos. Item 134. Embora não disponhamos de provas definitivas acerca do dano que poderiam causar os cereais transgênicos aos seres humanos, e apesar de, em algumas regiões, a sua utilização ter produzido um crescimento econômico que contribui para resolver determinados problemas, há dificuldades importantes que não devem ser minimizadas. Em muitos lugares, na sequência da introdução dessas culturas, constata-se uma concentração de terras produtivas em mãos de poucos, devido ao progressivo desaparecimento de pequenos produtores que, em consequência da perda das terras cultivadas, se viram obrigados a retirar-se da produção direta. Os mais frágeis deles tornam-se trabalhadores precários e muitos assalariados agrícolas acabam por emigrar para miseráveis aglomerados nas cidades. A expansão dessas culturas destrói a complexa trama dos ecossistemas, diminui a diversidade na produção e afeta o presente ou futuro das economias regionais. Em vários países, nota-se uma tendência para o desenvolvimento de oligopólios na produção de sementes e outros produtos necessários para o cultivo. A dependência agrava-se quando se pensa na produção de sementes estéreis, que acabam por obrigar os agricultores a comprá-las às empresas produtoras. Item 135. Sem dúvida, a necessidade de uma atenção constante que tenha em consideração todos os aspectos éticos implicados. Para isso, é preciso assegurar um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível, chamar as coisas pelo seu nome. Às vezes, não se coloca sobre a mesa a informação completa, mas é selecionada de acordo com os próprios interesses, sejam eles políticos, econômicos ou ideológicos. Isso torna difícil elaborar um juízo equilibrado e prudente sobre as várias questões, tendo presente todas as variáveis em jogo. É necessário dispor de espaços de debate, onde todos aqueles que poderiam, de algum modo, mover-se direta ou indiretamente afetados, agricultores, consumidores, autoridades, cientistas, produtores de sementes, populações vizinhas dos campos tratados e outros, tenham
possibilidade de expor as suas problemáticas e ter acesso a uma informação ampla e fidedigna para adotar decisões tendentes ao bem comum, presente e futuro. A questão das ONGs é uma questão de caráter complexo e requer ser abordada com um olhar abrangente de todos os aspectos. Isso exigiria, pelo menos, um maior esforço para financiar distintas linhas de pesquisa autônoma e interdisciplinar que possam trazer nova luz. Item 136. Além disso, é preocupante constatar que alguns movimentos ecologistas tendem à integridade do meio ambiente e, com razão, reclamam a imposição de determinados limites à pesquisa científica, mas não aplicam estes mesmos princípios à vida humana. Muitas vezes justifica-se que se ultrapassem todos os limites, mas quando se faz experiências com embriões humanos vivos, esquece-se que o valor inalienável do ser humano é independente de seu grau de desenvolvimento. Aliás, quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática. Como vimos nesse capítulo, a técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder.